Feliz sábado. Bom dia. Não precisa colocar agora, tá? Daqui a pouco coloca. É muito bom estar na presença de Deus, não é? É muito bom a gente poder, nesses momentos que nós temos ainda de liberdade, poder desfrutar da comunhão com Deus e com os irmãos, né? Vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir ter comunhão aqui como a gente está tendo agora. Vai ser só com Deus e assim, em pequenos grupos. Mas que privilégio. E eu sou muito, muito grato a Deus por esse privilégio. E sabe, eu estava pensando, eu sou igrejeiro. Eu lembro que o pastor Éder falava isso. Eu sou igrejeiro. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar no culto. E é maravilhoso fazer parte da família de Deus. É um privilégio assim, que se eu começasse a contar aqui, ia levar muito tempo e ia consumir todo o tempo da mensagem. Então eu fiz aqui um roteirinho para eu ser bem sucinto. Porque essa igreja aqui, ela faz parte da minha vida em vários sentidos. Ela foi a primeira igreja adventista em que eu coloquei os meus pés. Não foi a primeira igreja que eu frequentei, mas foi a primeira igreja que eu coloquei o meu pé, foi a igreja adventista do Bosque da Saúde. Eu lembro ainda quando eu era bem pequeno, em tenra idade de infância, eu vim aqui com o meu tio para participar das horas sociais que eram feitas aqui atrás, nesse salão. Eu lembro muito bem do Wagner aqui à frente, com bigode, fazendo a regência. Eu lembro do Charles e da Cíntia pequenininhos. Eu lembro do Elvis e do Elias pequenininhos também. E a igreja do Bosque é a igreja das minhas primeiras vezes. É curioso, eu fiquei pensando nisso, porque em 2008 eu fui aceito nesta igreja, né? Eu pedi a transferência, eu era membro de outra igreja lá no ABC, em Diadema, e eu pedi transferência para cá. E essa igreja me abraçou assim de primeira. Já me conheciam, né? Eu sempre morei aqui perto, então uma vez ou outra eu vinha pregar aqui e sempre tive muita amizade com o pessoal aqui. E me receberam de braços abertos. Foi pela primeira vez neste púlpito, né, que era diferente, não era assim bonito, né, era todo de madeira, que eu preguei às 6 horas da manhã, no culto do poder, que tinha aqui, organizado pelo saudoso irmão Leonardo Espedo. E, nossa, como eu tenho saudade dele, era um grande amigo meu. Foi também nesta igreja que pela primeira vez eu fui indicado ao ancionato. E na época, o irmão João Leite, que carinhosamente eu chamava de John Milk, disse assim, olha, você não é ancião, você é aspirante a ancião, porque você ainda não é casado e você não é ordenado. Né? Na época, eu e o Doni não éramos casados ainda, e, portanto, não poderíamos ser ordenados. Então, a primeira vez que eu assumi assim, uma responsabilidade tão grande. Né? Foi também pela primeira vez que eu assumi esse púlpito quando eu me tornei nubente, quando eu me tornei noivo da minha esposa. E também pela primeira vez, depois de casado, assumi este púlpito e preguei. Depois aí de mudado minha situação civil, né? Meu estado civil. Essa igreja, ela é mais do que um templo bonito e confortável para mim. Ela é de fato uma família. Isso assim eu falo com bastante emoção, porque é muita coisa vivida aqui dentro, é muita coisa mesmo. Essa família, ela se preocupou comigo quando eu fiquei desempregado. E que tempo difícil foi aquele para mim. Essa família, ela chorou comigo quando eu tive que dar adeus para minha mãe. E como foi difícil isso. Mas essa família estava lá. Essa família, ela me trouxe consolo, conforto. Só que não é de coisa triste que eu vim falar, não. Porque neste dia, eu assumo este púlpito para dizer, pela primeira vez, estou assumindo este púlpito de novo para dizer que eu vou ser pai. Estamos grávidos. Depois pode abraçar, viu? Pode abraçar, eu deixo. É muito emocionante. E a igreja é isso, é uma grande família. Uma grande família. Mas vamos para a mensagem, né? Porque a mensagem é o que importa. Eu pensei...
Oi? Não. Não. Agora prepara a lomba. Irmãos, eu pensei muito e dos temas que eu gosto de pregar, falando sobre justificação pela fé, sobre graça e sobre um assunto que eu consigo explanar melhor, eu fico confortável. Mas tem alguns assuntos que eu fico assim, extremamente em desconforto. E um deles é profecia. Mas a profecia, ela foi dada por Deus com um propósito específico. E é importante que a gente trate de profecia nos nossos púlpitos. É importante que a gente trate de profecia. Então, me perdoem se eu cometer algum equívoco. Eu estou aprendendo ainda com vocês, tá bom? Eu quero começar o estudo de hoje lembrando de alguns conceitos que nós temos na parábola das 10 virgens. Se você não sabe onde está, abra sua Bíblia em Mateus 25, só que a gente não vai ter tempo de ler. Então só abra aí, e se você não lembra, vai passando o olho aí, dando uma lidinha rápida, porque eu vou fazer algumas perguntas sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens está lá em São Mateus, capítulo 25, tá bom? Ok, parábola das 10 virgens. Do que trata a parábola? Das 10 virgens, legal. Quais são os personagens dessa parábola? Olha, 5 nécias e... Não, espera aí que a menina estava falando diferente. As 5 virgens nécias, 5 virgens prudentes e o noivo. Legal. Tem mais alguma coisa nessa parábola? O quê? O azeite. Importantíssimo, o azeite. Por quê? É dito que o noivo, ele demora, e as 10 virgens, tanto as nécias quanto as prudentes, elas adormecem. Só que em determinado momento elas acordam. E quando elas acordam, o que acontece? A lâmpada de 5, aliás, praticamente todas se apagaram, mas havia combustível para 5 das virgens, enquanto para as outras 5, não havia azeite, não havia óleo. Pergunta: o que representa o noivo? Jesus. O que representa a lâmpada ou as lâmpadas? Cuidado. O que representam as lâmpadas? Lâmpada para os meus pés. O que representa a lâmpada? A palavra. O que representa o azeite? O Espírito Santo. Zacarias diz muito bem isso. Não por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. O que representam as virgens? As virgens? O que representam as virgens? Eu ouvi aí alguém dizendo Espírito Santo. Cuidado. O que representam as virgens? O povo. Ok, a igreja. A igreja que espera a volta de Jesus. Porque aquelas igrejas que não esperam a volta de Jesus não estão previstas nesta parábola. Ok? Existem igrejas que não acreditam na volta de Jesus. Essas não estão previstas nesta parábola. Só que a parábola faz uma distinção entre 5 virgens prudentes e 5 nécias. O que representam as 5 virgens prudentes? Mari falou, estamos ou estão? Estão preparadas para a vinda do noivo. E as 5 nécias? Não estão. Em que grupo você está? Onde você se encontra nesta parábola? Você é o azeite? Ah, com azeite ou sem azeite? Onde você está nessa parábola? Como você se identifica aí? Eu não quero dizer nada de muito diferente, mas vocês estão esquecendo de alguma coisa, não? Quem lembra? Falamos das virgens, falamos do noivo, falamos da lâmpada, falamos do azeite. Está faltando alguma coisa? A voz.
Quem é a igreja adventista do sétimo dia na parábola das 10 virgens? A vós. Você não é a virgem nem prudente nem nessa. Pode ser que você faça parte. Mas a igreja adventista enquanto instituição e você como parte desta instituição é quem? A vós. E o tema hoje, pode colocar por favor? Nós vamos falar sobre o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é baseado em Mateus 25, verso 6, da parábola toda, mas mais exatamente o verso 6, que fala desta voz que sai à meia-noite dizendo, eis o noivo, eis o noivo. Só que também é baseado no que está escrito em Apocalipse, no capítulo 18. E temos entre nós um profeta, porque o Wagner falou da obra do quarto anjo. Vocês perceberam a oração que ele fez? Ele falou que nós queremos fazer parte da obra do quarto anjo. Ora, mas Apocalipse tem 3, né? Na verdade tem um monte de anjo. Mas o que a gente costuma dizer, que foi até tema da lição da Escola Sabatina do trimestre passado, foram as 3 mensagens angélicas, certo? Que quarto anjo que é esse? Errou a conta, Wagner? De forma alguma, né? De forma alguma. Pois bem, nós temos diversos paralelos entre os capítulos de Apocalipse, alguns capítulos de Apocalipse. E aí eu vou colocar, para a gente começar o nosso estudo comparativo, os capítulos que têm grandes paralelos. Não sei se você está conseguindo enxergar. Eu fiz o máximo de grande assim possível, né? O maior possível, mas eu estou dizendo ali que nós vamos comparar Apocalipse 11 com Apocalipse 12, 13, 14 e 18. E esses capítulos aqui, eles têm uma ligação íntima uns com os outros. O Wagner citou o que está lá no Apocalipse 18, dos versos 1 a 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, para ficar mais fácil de ler, mas também aqui está escrito, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. E aí a gente olha para uma mensagem dessa de Apocalipse e fica, assim, confuso, porque é uma mensagem com símbolos, com coisas que não são do nosso cotidiano, não é? Porque um anjo vindo do céu, você já viu um anjo vindo do céu? A gente fala sobre anjos, a gente lê sobre anjos, a gente vê imagens sobre anjos, mas a gente nunca viu um anjo do céu. Bom, eu pelo menos nunca vi. Não tive esse privilégio ainda. Se você já teve, olha, você é muito abençoado, mas eu não tive esse privilégio ainda. E esse anjo tem uma mensagem dizendo, caiu a grande Babilônia. Pergunta, existe Babilônia hoje? Se viu, não. Você pode procurar lá no seu mapa. Talvez uma cidade aí nos rincões desse mundo tenha a audácia de ter colocado o nome de Babilônia. Mas Babilônia, tal e qual nós vemos na história e também na história bíblica, não existe mais. Que anjo que é esse que fala que Babilônia caiu? Nós vamos chegar lá. O capítulo 14, ele traz as 3 mensagens angélicas, e a gente teve um trimestre inteiro estudando sobre isso. Então, se você não sabe disso, você tem que pegar a sua lição da Escola Sabatina e voltar a estudar essa lição de novo. Por quê? Nós temos um trimestre inteiro falando das 3 mensagens angélicas que estão lá em Apocalipse 14. Então, começa falando sobre os 144 mil, depois dos versos 6 a 10 fala dos 3 anjos e as 3 mensagens, e no verso 12 fala uma coisa importantíssima para nós que somos adventistas do sétimo dia. Né? Os santos guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O capítulo 13 fala da besta. E o capítulo 12 fala do dragão. Vocês lembram que o dragão fez guerra contra Miguel, né? E ele foi expulso do céu?
é isso que está lá no capítulo 12. Mas todo esse texto, ele é baseado no capítulo 11. E aí eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 11, verso 19. Então, volte aí a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 11, verso 19. Esse é o começo da visão que João tem. E a visão começa assim: abriu-se então o quê? O santuário de Deus, e que se acha no céu. E foi vista o quê? A arca da aliança. Pergunta: o que tinha dentro da arca? Tinha os 10 mandamentos, o cajado e também uma porção do maná. Muito bem. Mas aqui, João ele dá especial ênfase e lhe chama a atenção uma dessas coisas. Adivinha qual é? As tábuas da lei. Então, todo o desenrolar do capítulo 12, 13, 14 e 18 é sobre o que João vê lá, começa a ver lá no capítulo 11, onde ele vê o santuário aberto, e puxa-se o véu do santuário e ele vê a arca da aliança, e na arca da aliança ele vê as tábuas da lei. Então, repare que a peleja que é feita com o dragão contra Miguel, a besta que peleja contra os santos, os 144 mil, e mesmo este quarto anjo voando lá no Apocalipse 18, eles têm como fundamento e base o quê? Uma controvérsia que gira em torno do quê? Da lei. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa semana eu recebi uma dúvida sincera de um amigo muito antigo de igreja, e que me preocupou, e que me fez, inclusive, estudar mais. Por quê? Nós lemos em Efésios, o tema desse trimestre, que o Espírito Santo é o selo. E ele chegou e questionou-me: ora, será que a gente não está errado em pensar que o sábado é o selo? Porque Paulo diz que o Espírito é o selo. E eu fiquei pensando nisso, e fui cavando, e fui absorvendo da palavra de Deus. E que maravilha, irmãos, porque a gente compreende que o Espírito Santo, ele é o agente que sela a pessoa, ele é o penhor da nossa salvação, mas o selo distintivo do povo de Deus, ele gira em torno do quê? Da sua santa lei. É a sua santa lei que está aqui sendo questionada, não outra coisa. E o estudo mais aprofundado destes capítulos do Apocalipse vai nos ajudar a entender isso. Bom, agora eu vou começar a mostrar para vocês quais são os paralelos entre esses textos. Apocalipse 12, 7 fala que o dragão peleja contra Miguel. Você vê a mesma coisa acontecendo em Apocalipse 13, 7, onde a besta, ela peleja contra os santos. Percebem o paralelo? Está bem nítido isso. Então o dragão luta contra Miguel e a besta peleja contra os santos. Outro paralelo que existe é que o dragão persegue a mulher por um tempo, tempos e metade de um tempo, enquanto a imagem persegue os que não têm a marca da besta. Então, o dragão persegue a mulher no capítulo 12, ele tem ali uma ligação íntima com a imagem da besta que persegue os que não têm a imagem da besta. A marca da besta, melhor dizendo. Notam? Perceberam isso? Muito fácil de fazer essa ligação. Agora, olha que curioso. O dragão, ele peleja contra os que guardam os mandamentos de Deus. E a imagem da besta, o que ela faz? Ela persegue aqueles que não têm a sua marca. Ou seja, aqueles que estão dentro e cumprindo a lei de Deus, eles são perseguidos justamente porque eles não recebem a marca da besta. E aí no capítulo 14, verso 12. Aliás, no capítulo 12, verso 14. Olha só, o dragão persegue a mulher por um tempo, tempos e metade de um tempo. Só que no capítulo 13, a besta peleja contra os santos por qual prazo? 42 meses, que se você fizer a conta aí vai dar 1.260 anos.
42 vezes 30, tá, gente? O mês judaico, ele não era um mês caquético igual o nosso, né? 30, 31, 28, não, é um mês de 30 dias. 30 vezes 42, 1260, que é o mesmo período de tempo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Olha só esse paralelo. Só que a ação do dragão e da imagem da besta, ela motiva e faz com que o céu dê uma resposta. A resposta do céu com relação a o que o dragão tem feito com a mulher e a besta faz contra os santos, qual é? A mensagem, as 3 mensagens angélicas. Então o céu é incomodado com isso. Então, quando a besta, ou quando o dragão persegue a mulher, a besta peleja contra os santos do Altíssimo, o céu dá uma resposta. E a resposta são as 3 mensagens angélicas. Se você reparar, historicamente dizendo, os 1260 anos acabaram quando? 1798, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI. General Berthier, gente, era um general furreca. Não era um general tão bom assim de Napoleão. Você imagina o que não teve que acontecer para esse camarada conseguir prender o Papa e fazer com que o Papa perdesse o seu poder, pelo menos por um tempo. Só que o que acontece perto de 1798? Quem lembra? Guilherme Miller, lá em 1800 e pouquinho, 1820, 23, ele começa a estudar profundamente sobre o quê? A volta de Jesus. E as 3 mensagens angélicas começam a tomar força e a ganhar tônus e a ser levada a toda a Nova Inglaterra, né? A toda o Estado americano e depois vai para além das fronteiras norte-americanas, né? Então, perceba que o céu não ficou inato vendo a ação do dragão e da besta. Nós também vemos que o dragão peleja contra os que guardam os mandamentos. E eu já até disse isso. A imagem persegue os que não têm a marca. No capítulo 14, os santos, ou o profeta de Patmos, né? Ele fala assim, aqui está a perseverança dos santos. Quais são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses, então, essa grande peleja, esse grande conflito também faz com que o céu responda. E sabe qual é a resposta do céu para aquilo que está acontecendo com o dragão contra aqueles que guardam os mandamentos? Está lá em Apocalipse 18. Este anjo, com potente voz, ele desce dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Conseguiram ver aí? Está claro para todo mundo isso? Está difícil de entender ou não? Estou falando muito rápido? Acho que estou falando numa velocidade até boa, né? Porque eu não quero atrasar muito aqui. Pois bem, então a relação entre estes capítulos é muito, muito, muito íntima. Se você reparar bem, esses 2 versos aqui em destaque, né? Dos versos 6 a 10 do capítulo 14, tem as 3 mensagens angélicas. Se você continuar lendo o capítulo 15 e 16, tem uma porção de anjo ali no meio também. Dentre eles, 7 anjos com as 7 últimas pragas, né, os flagelos que cairão sobre a terra. Só que é um bloco bem específico. João ele fala assim, eu vi 7 anjos com 7 flagelos, e é derramado um a um. No capítulo 14, ele vê 3 anjos. Vi outro anjo, vi um segundo anjo, vi um terceiro anjo. Há uma pausa, capítulo 15, 16 e 17 fala dos flagelos e alguns outros sinais, e no capítulo 18 ele fala que ele viu outro anjo. O que isso quer dizer? 7 já foram, né? Ele fala que ele viu 7, contou os 7, os flagelos, acabou essa parte. Esse outro anjo faz parte dos 3 primeiros lá do capítulo 14. Por isso Wagner falou, olha, Senhor, nós queremos tomar parte na obra do 4º anjo, porque faz parte do mesmo bloco. Por isso que ele fala que viu outro anjo. Ele viu outro anjo porque faz parte desse bloco do capítulo 14.
Dentre as mensagens dos anjos, a queda de Babilônia, que é a segunda mensagem angélica, ela é proclamada. E aqui a gente vê uma ligação óbvia. O anjo do capítulo 18 fala que Babilônia também caiu. Ok. Agora a gente vai entrar num aspecto um pouco mais adventístico da coisa, usando aquilo que nós temos de revelação do nosso Deus. Esta senhora, para quem não conhece, Ellen Goldwhite, nós entendemos como instituição adventista que ela recebeu o dom profético. E ela escreveu muitas coisas sobre diversos temas. Mas especificamente sobre esse tema ela disse o seguinte: desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus, enganando os homens e levando-os assim a transgredir a lei de Deus. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. É justamente por isso que nós entendemos que a marca de Deus, o sinal de Deus com o seu povo, ele é ligado à lei de Deus. É a lei de Deus. Notem que o inimigo sempre trabalhou no contrapé, sempre na controvérsia. Então Deus disse para não comer, o inimigo vai lá, mas você não pode comer mesmo, tem tanta árvore aí, tem essa árvore aqui, olha, estou até nela, né? Estou comendo, não está acontecendo nada. Então, ele sempre pega a verdade, pinça a verdade e torce a verdade. Não seria assim, ou não seria diferente, melhor dizendo, nos últimos dias. Ele pegaria parte da verdade, torceria e faria a sua própria lei. E esta lei, não é uma lei de acordo com a vontade de Deus. Tem um dia diferente daquele dia que Deus instituiu. Ainda falando sobre os paralelos, e agora entrando no capítulo 14 mais com uma lupa. A mensagem do primeiro anjo diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Me ajudem aí. Dizendo. É isso aí. Não pulei nada nesse verso? Eu disse assim, ó. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo: temei a Deus e da... Opa, tem em grande voz aí, não é? Em grande voz. Ok, vamos ler a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Olha, acompanha aqui que você não cai. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da ira, ou do vinho da fúria da sua prostituição. Percebeu a diferença? O primeiro fala com grande voz. O segundo só fala. Tá lá, ó, coloquei até em vermelho para chamar mais a sua atenção. Vamos ver o terceiro? Seguiu-se a estes o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Como é que o terceiro anjo diz? Em grande voz. Existe uma expressão grega para isso, que é phone megalê. Phone, dá para lembrar de telefone, né? Dá para lembrar de fone. Essa é a voz. Megalê é forte, em grande voz. Então, megafone. Phone megalê. O primeiro anjo e o terceiro anjo dão a sua mensagem phone megalê, em grande voz, mas não o segundo. E isso chama atenção quando você lê no original. Nós não sabemos. Eu não sei se alguém sabe grego aqui, eu não sei. Estou me aventurando aqui porque estudei um pouquinho essa semana. Mas, para o leitor que consegue ler grego, isso chama atenção. Porque, por que será que o segundo anjo não deu uma mensagem com voz forte também? E aí a gente começa a entender e puxar aí a nossa interpretação. Quando é que estas três mensagens foram
iniciadas a sua pregação? Você se lembra? Eu acabei de dizer isso. Lá em 1840, um pouquinho antes, né? Mas o ápice ali foi em 1844. Só que uma pergunta. Temei a Deus e dar-lhe glória é uma mensagem que a gente canta, inclusive. Que a gente prega a plenos pulmões. A segunda mensagem, falando sobre a adoração da besta, que quer dizer o dia real de guarda, o sábado e não o domingo, a gente também prega a plenos pulmões. Mas quem é que prega aqui que Babilônia caiu? Ninguém, né? E em 1844 a gente também não pregava isso. Por quê? A impressão que se tem é que quando o texto é lido no original, este segundo anjo, ele dá uma mensagem mais timidamente. Ele não dá a mensagem a plenos pulmões como o primeiro e o terceiro anjo dão. Só que, você se lembra, nós acabamos de dizer aqui, que sempre há uma resposta do céu para as ações do inimigo contra a mulher ou contra o seu povo, né, os seus descendentes. E a resposta do céu contra esta perseguição da imagem da besta é um anjo descendo com grande autoridade. E aqui a expressão grega, ela é diferente. A terra se iluminou com sua glória, então exclamou com poderosa voz. Então aqui já não é mais foné megalê, aqui ele usa esquirafoné. E aí, para entender um pouco, se você abrir a sua Bíblia rapidamente, a gente não vai estudar muito isso daqui não, porque senão não vai dar tempo. Mas o capítulo 10 de Apocalipse, o verso 1, pode abrir porque não está no slide, isso é para você acordar no momento em que eu estou percebendo que você está dormindo. No capítulo 10 de Apocalipse, João fala que viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. Quem era esse anjo? Esse anjo forte era Jesus. Esse forte aqui é o esquira que aparece nessa expressão, esquirafoné. Então, esquirafoné é algo muito mais potente do que fone megalê, do que a voz do primeiro e do terceiro anjo lá de Apocalipse 14. Por que a voz deste quarto anjo é mais forte? Vamos voltar à parábola das virgens? A voz clama à meia-noite. O noivo! O noivo! Quando as virgens elas acordam, algumas tinham azeite, outras não tinham. As que tinham azeite, elas eram ou foram batizadas com o quê? O Espírito Santo. Você se lembra da ação do Espírito Santo no passado? Você não se lembra porque você não vivenciou, mas você já leu isso, lá em Atos capítulo 2. Como é que foi a atuação do Espírito Santo no passado? Poderosa. Num só sermão, Pedro levou à conversão quantas pessoas? 3.000 homens, fora mulher, criança, jovem, tudo que estava lá no meio. 3.000 pessoas. E depois 5.000. E depois a igreja chegou numa potência de crescimento que em Colossenses 1,16 fala que toda a carne já havia sido alcançada pelo evangelho. Gente, quem diria que 11 homens, e depois Paulo, e depois 70, e depois 3.000, e depois 5.000, conseguiriam atingir e alcançar o mundo todo? Alcançou você aqui na América Latina. Olha que coisa poderosa. Isso pela ação de quem? Do Espírito Santo. Este quarto anjo, ele tem grande autoridade. Ele exclama não com foné megalê, ele exclama com esquirafoné, com uma voz poderosa. Sabe por quê? Porque ele está batizado com o Espírito Santo. E sabe o que tudo isso quer dizer para a gente? Às vezes a gente fica tão preocupado com os eventos proféticos. Eu vou passar um
como se fosse uma linha do tempo dos eventos proféticos aqui, porque muita gente gosta disso e fica funcional. Mas a gente não gosta muito de passar isso, porque senão as pessoas se acomodam. E a gente está esperando um decreto. Mas a gente não tem que estar preso ao decreto. Não é ao decreto que você tem que estar preso. Sabe do que você tem que estar preso hoje? No clamor pelo Espírito Santo. Wagner, nós só vamos participar da obra deste quarto anjo se nós estivermos batizados com o Espírito Santo. Se nós tivermos o azeite que faltou para 5 virgens nécias. É por isso que é tão importante a gente estudar essa parábola e entender que o clamor da meia-noite, ele só vai acontecer na sua vida como indivíduo, se você estiver batizado com o Espírito Santo. E a minha pergunta é, você tem pedido pelo Espírito Santo? Você tem orado pelo Espírito Santo? Você tem clamado pelo Espírito Santo? Ele começou a boa obra na sua vida. Ele vai terminar. Mas para que ele termine, ele precisa da sua permissão. A gente é tão fraco, é tão pequeno, e Deus é tão grandioso, que eu fico pensando, Senhor, o Senhor poderia dar uma tratorada nesse meu coração que é peludo, que é duro, né? Ou povo duro, de dura cerviz, né? E podia fazer a sua própria vontade. Mas Deus, Ele é longânimo, Ele é um gentleman. Ele espera que você permita. Você precisa permitir. Se não há permissão, Deus, Ele não opera. E aí eu queria considerar esta que é uma visão muito conhecida do povo adventista. Foi a primeira visão que Ellen White teve, ou uma das primeiras. E ela diz o seguinte, lá no livro Primeiros Escritos, página 14. Voltei-me para ver o povo do advento, no mundo, mas não o pude achar. Por que Ellen White não achou, num primeiro momento, o povo do advento? Porque esta visão, ela aconteceu em dezembro de 1844. O que havia acontecido em outubro? O grande desapontamento. E muitos que aguardavam a volta de Jesus, debandearam, fugiram, se dispersaram. E ela tem a visão, alguém dizendo para ela para procurar o povo do advento, mas ela não consegue ver. E ela imagina que é porque eles se dispersaram. Mas a voz diz assim, olhei novamente, uma voz disse a ela, olha novamente e olhe um pouco mais para cima. Com isso olhei mais para o alto e vi um caminho. Um caminho. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para onde? Para a cidade gloriosa. Para a cidade gloriosa, para Nova Jerusalém. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o quê? O clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade aos seus pés. Por que nós estamos estudando sobre o clamor da meia-noite? Porque aquilo que aconteceu em 1844 há de acontecer novamente. Mas com um poder muito maior. Muito maior. Se você já teve a curiosidade de ler sobre o que aconteceu em 1844, mesmo que você tenha o coração peludo como o meu, ultimamente eu tenho chorado bastante, não sei o que tem acontecido, mas eu sou meio difícil de chorar, sabe? Eu vou te dizer que quando eu li o que aconteceu em 1844, eu estava dentro do metrô na época, eu estava lendo um livro deste tamanho chamado A História do Adventismo, eu não me aguentei. Porque as pessoas, elas tinham o senso de que a volta de Jesus aconteceria de fato naquele ano. E elas viviam em função disso. Não existia nada mais importante na vida de um milerita, de um adventista daquela época, do que a volta de Jesus.
Eu te pergunto, há algo mais importante na sua vida hoje do que a volta de Jesus? As pessoas levavam tão a sério isso. Eu não estou dizendo aqui que é para que a gente faça dessa maneira, mas pense na seriedade. As pessoas, existia um pastor, pastor Fitch. Lembram da história desse homem? Pastor Fitch foi fazer um batismo de uma pessoa. Faltava uma semana para cumprir-se 22 de outubro de 1844. E a região estava muito frio, estava muito fria. Ele pegou a pneumonia e morreu. Uma semana antes da volta de Jesus. E sabe o que sua família disse? Não tem problema. Ele vai ressuscitar daqui a uma semana. E eles nem choraram o luto do pastor Fitch. Tudo estava voltado para a volta de Cristo. Tudo. Venderam as suas propriedades. Aguardavam, de fato, a volta de Jesus. A serva do Senhor diz que se Cristo tivesse voltado naquela época, ele encontraria uma igreja preparada. Se Cristo voltar hoje, ele vai encontrar uma igreja preparada? Estou chegando lá. O poder que impulsionou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. Isso é o que a serva do Senhor diz. Vi que essa mensagem se encerrará com um poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite feito lá em 1844. Gente, vai ser um poder que a gente nunca viu acontecer. A gente lê e se emociona, mas a gente nunca viu acontecer. Você tem que participar disso, meu irmão. Você tem que estar dentro desse time. Você tem que estar dentro dessa família. Eu quero muito estar lá. Não por minha força, não por minha capacidade, porque quem sou eu? Mas se nós buscarmos o Espírito Santo, Cristo fala, qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar cobra? E no mesmo texto ele diz, muito mais eu estou disposto a lhe dar o quê? O Espírito Santo. O batei e dar-se-vos-á não é coisa material, não. Ele está falando assim, eu estou muito disposto a te dar o Espírito Santo, mas se você não me pedir, eu não vou te dar. Não entenda que Deus vai agir automaticamente sem você pedir o Espírito Santo, porque não vai acontecer. Nuvens negras e pesadas se acumularam e se chocavam umas às outras, mas havia um espaço claro, de glória indescritível. Sabe que espaço é esse? Aquele espaço lá de Órion. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá em Primeiros Escritos que você vai descobrir, tá bom? Não vou te falar, não. Havia um espaço claro de glória indescritível. De onde veio o quê, gente? Você imagina ouvir a voz de Deus, meu querido? Você já ouviu a voz de Deus? Eu queria muito ter ouvido assim com o meu ouvido assim, carnal, minha audição mesmo. Eu nunca ouvi. Eu já senti Deus aqui lendo a palavra, mas eu nunca ouvi a voz dele. Mas aqui não vai ser algo espiritual, vai ser algo físico. Uma claridade indescritível, uma glória, ela está dizendo, indescritível. De onde veio a voz de Deus como o som do quê? Muitas águas, a qual fez estremecer o céu e a terra. Prepara aí que eu já estou chegando lá. O céu e a terra. E ao anunciar Deus, o quê? O dia e a hora da volta de Jesus e declarar o conceito eterno com o seu povo, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve o quê? Um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. O clamor de 1844 vai ocorrer novamente pouco antes da volta de Jesus. Mas este daqui é um terceiro clamor. E eu quero clamar vitória sobre toda a tentação e as astúcias do inimigo. Você também não quer estar preparado para isso? Você também não quer clamar junto com o povo de Deus neste grandioso dia? Esteja pronto, esteja preparado. Eu preparei aqui uma linha do tempo, como eu disse para vocês, com relação aos eventos finais. E eu queria dizer o seguinte,
lá em 1844, quando o povo estava completamente vivendo para a volta de Jesus, Ellen White diz assim: o quarto volume do Conflito dos Séculos deve ser distribuído. E a igreja foi até relutante na época, não queria fazer, porque este livro, ele tem uma mensagem arrebatadora. Você não sabe, eu também não sei, para falar a verdade, eu também não sei, o poder que isso tem na vida de uma pessoa. Vocês estão entendendo com o que a gente está mexendo? Lá em 1844, quando a mensagem foi dada, olha o que ela causou no mundo. E a gente está dando essa mensagem. Não espere muito mais tempo para Cristo voltar. Não espere muito mais tempo para pregar com liberdade. Não espere que toda a pregação seja aqui do púlpito, ou mesmo nas arrancadas missionárias. De pouquinho em pouquinho, quero te dar um presente. Você aceita? Um livro é um elogio à sua inteligência, que eu sei que você gosta de ler. A gente está num país que não gosta de ler. Mas sabe de uma coisa? Há um livro, A Última Voz. A Última Voz. Se você não leu esse livro ainda, procure. É um livro fininho, deve ter 80, 100 páginas. A Última Voz. Lá ele fala o seguinte, e o Espírito de Profecia também fala isso. No momento certo, quando nós, que fomos batizados com o Espírito Santo, começarmos a pregar, caiu a grande Babilônia. O povo que ainda está em Babilônia vai sair de lá. O povo sincero, o povo de Deus que ainda continua lá, vai sair. E vai sair, sabe por quê? Ele vai entender que a mensagem desse livro está ali relacionada com o Apocalipse 18. Então entrega. A pessoa não gosta de ler? Entrega. Deixa lá na sua estante. Tem nada não. Não tem nada não. No momento certo, a pessoa vai ser, assim, instigada, vai ser incomodada pelo Espírito Santo. E ela vai ler. Muitas pessoas vão ler hoje e não vão entender. Mas no momento certo, essa mensagem vai saltar. E grandes coisas vão acontecer. Vou passar rapidamente aqui, porque não é o foco da nossa mensagem, mas um panorama do que vai acontecer no tempo do fim, né, dos eventos finais. Daqui é foi a Valéria que fez, tá? Então, crédito todo para ela, essa bela apresentação aqui. A outra fui eu, você vê que a outra é bem mais feia, né? Essa daqui é bonitinha. Começa o presente com um reavivamento e reforma. Significa completa mudança de mentalidade, de hábitos e tal. A busca pelo Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo. E essa busca, ela precisa criar algo diferente em nós. Não imagina você que você vai para o céu com esse monte de vício que você tem, não. Que não vai não, viu? Não vai. É óbvio que nós precisamos da graça de Cristo. Que não é por largar A, B ou C pecado que você vai para o céu. Não é isso. Mas estou dizendo que a obra começa aqui. Começa agora. Porque o seu caráter é a única coisa que você vai levar para o céu. Depois disso, ainda no tempo presente, nós temos, depois do reavivamento e da reforma, a chuva serôdia. A chuva serôdia. A chuva do Espírito. A chuva que nós só provamos em pequenas gotas, numa garoinha, mas ela vai chover, ela vai cair torrencialmente. Concessão especial do Espírito Santo é semelhante à experiência do Pentecostes, indispensável à conclusão da missão. Requer o quê? Profunda consagração. Para você receber, você tem que estar consagrado, senão você não recebe. E não é pela sua força, né? Não é pelo que você faz, mas sim pelo que o próprio Espírito faz. Pulou bastante aí, mas pode deixar que eu tô conseguindo voltar. Tá dando certo aí? Aí, próximo. Acho que tá indo, Samuel? Você tá precisando ir? Você tá fazendo? Então vou ficar paradinho aqui, senão vai. Depois disso tem o alto clamor, que é o tema que nós estudamos hoje. Então depois da chuva serôdio tem o alto clamor.
ou concomitante, vamos dizer assim, né? A ordem aqui não é uma ordem cronológica, mas é para você se situar na história. Esses eventos eles podem ter uma leve modificação aí na sua ordem, tá bom? O alto clamor. Como resultado da chuva serôdia, a igreja desperta e se envolve intensamente na pregação global do evangelho eterno. Posso tentar por aqui? Foi. Depois disso, há o quê? Uma sacudidura. Por quê? Porque toda a carne vai ter ouvido e vai saber discernir e escolher se quer ou não quer estar aonde? No povo de Deus. No meio do povo de Deus. E aí a igreja é sacudida. A igreja é cirandada. A igreja vai passar por uma grande sacudidura. Depois da grande sacudidura, ou concomitante a isso, ao selamento. Até porque, ou concomitante à sacudidura, ao selamento. Até porque, se não fosse assim, aquele que é do povo de Deus não estaria em pé, né? Conduzido pelo Espírito Santo, esse movimento se inicia na conversão e termina na morte do crente ou o fim do juízo pré-advento. O selo invisível, que prepara a pessoa para o tempo de angústia, confirma que ela pertence a Deus e é fiel à sua lei. Olha aí, a lei de novo. A gente está falando de juízo, gente. Existe julgamento sem lei? Eu não sei porque que o povo aí fora acha que a lei é algo que não deva se preocupar. Julgamento, ela tem como premissa, tem como fundamento a lei. Então não tem como ser diferente. Haverá um decreto. Decreto dominical. A gente sempre está aqui, né, cirandando nesse tema aqui. Mas cuidado, veja que antes disso tem todo um preparo. Há um decreto dominical, união do poder religioso, e aí nós temos o poder qual é representado aí, com o poder político. Quando esses dois poderes se unirem, o que acontece? Resultará na imposição por lei da guarda do domingo, que está lá no Apocalipse 13, a marca da besta. Essa é a marca lá do Apocalipse 13. Os guardadores da lei de Deus serão perseguidos e terão que fugir das grandes cidades. Então aqui há o abandono das grandes cidades, né? Nós temos aqui mais enganos satânicos. Vamos passar um pouquinho aqui. Nós temos um tempo de angústia prévia. Que angústia é essa? Breve período, provavelmente, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, quando tribulações deixarão o mundo perplexo. É o derramamento das 7 últimas taças da ira, né, os flagelos. E aí o povo aí fora vai começar a falar o quê? É por causa desses guardadores do sábado que isso está acontecendo. Um prévio tempo de angústia. Depois disso, nós temos o fechamento da porta da graça. Quando Cristo concluir o juízo investigativo pré-advento no céu, os salvos terão sido selados na terra. E o destino eterno de cada ser humano está definido. O Espírito Santo deixará de atuar no coração dos ímpios e começará o tempo de angústia e derramamento das pragas. Depois disso, temos o tempo de angústia, que é aquele tempo que a gente não tem a atuação do Espírito Santo e vai ficar se perguntando, e aí? Todos os pecados eu entreguei? É por isso que a nossa comunhão com o Espírito tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque quando chegar esse tempo, sem a atuação do Espírito Santo, meu querido, vai ser uma grande angústia. Haverá um decreto de morte, os ímpios culparão o povo de Deus pelas pragas, os fiéis serão perseguidos com o apoio de um decreto de morte. Imagina isso? Fala um pouco mais sobre a angústia de Jacó. Eles clamarão pela certeza do perdão. Isso é importante. O que é a angústia de Jacó, gente? Não é só pela perseguição que obviamente vai nos angustiar, mas é também pela incerteza se todos os meus pecados foram perdoados. Então nós precisamos ter essa comunhão hoje com Cristo.
nós temos uma grande batalha. É a última grande batalha entre o bem e o mal, que incluirá aspectos políticos, militares e religiosos. Terá alcance global e ocorrerá entre a sexta e a sétima pragas. Cristo e o seu povo triunfarão. Amém? Amém. Acorda aí, gente, está acabando. Nós temos um grande livramento. A sétima praga inclui relâmpagos, trovões e um terremoto gigantesco, chuva de granizo e fenômenos cataclísmicos. Colocará fim à perseguição e culminará com o juízo de Deus contra a Babilônia, mística, e a ressurreição especial dos que precisam testemunhar da volta de Cristo, né? Testemunhar a volta de Cristo. Olha só, haverá uma ressurreição antes daquela grande ressurreição com a volta de Jesus. Que ressurreição é essa? Não sabe? Daniel 12, estude. Depois disso, nós temos o quê? A segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Ela será visível, audível e gloriosa. Jesus virá numa nuvem branca, acompanhado com todos os seus anjos, para ressuscitar os justos mortos, transformar os justos vivos, fulminar os ímpios e levar os salvos para o céu. Lá eles passarão 1000 anos e retornarão com Cristo à terra, para testemunhar a destruição do pecado e pecadores, e restauração do planeta, no qual irão morar eternamente. Tudo isso para te dizer, prepara-te. Você precisa estar nesse time. Eu quero ver, eu disse para você que eu gosto dessa igreja, que eu amo essa igreja. Eu quero ver você nesse time. Mas para que você esteja nesse time, precisa do treino diário com o Espírito Santo. É hoje, é agora. Não fica pensando em decreto, não fica... A gente tem que estar alerta, é óbvio, mas hoje não é tempo de pensarmos nesse decreto, é tempo de pensarmos no quê? Na chuva do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique em pé, vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos pelas verdades que nós estudamos neste dia. Muitas delas, Pai, ainda difíceis de compreender. Muitas delas que confundem a nossa mente. Mas nós estamos aqui com o coração sincero, pedindo que o Senhor nos prepare. Nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor deseja derramar sobre nós, a tua igreja, o teu Espírito. Mas ainda há tantas coisas que nos limitam. Há tantas coisas do nosso eu, do nosso egoísmo, que limitam a tua atuação na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoe a nossa iniquidade. Perdoe a maldade que ainda existe no nosso coração. Deus Espírito Santo, nós nos direcionamos a Ti neste momento. Nós sabemos do seu trabalho dioturno, fazendo com que nós sejamos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Mas por tantas vezes nós fazemos silenciar a Tua voz por querer fazer a nossa vontade. Nos perdoa por isso, Deus Espírito. Entra no nosso coração que ainda é uma casa muito bagunçada. Não é uma casa digna da Tua habitação, porque o Senhor é santo, é um Deus de ordem, de decência. Mas sozinho a gente não consegue arrumar nosso coração, Deus Espírito. É por isso que nós convidamos o Senhor agora a estar no nosso coração, a entrar na nossa vida, a fazer morada em nós, a organizar aquilo que ainda precisa ser organizado, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Nós queremos agir pela Tua vontade, Deus Espírito. E nós pedimos que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, na nossa pequenez, para que a gente seja cada dia mais, cada dia menor diante do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido e enaltecido em nossa vida. Pedimos estas bênçãos, não porque haja méritos em nós, mas nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.